Quais são as principais dificuldades para se contratar energia e migrar para o Mercado Livre? Muito se fala sobre o processo de migração, mas pouco se fala sobre as dores do processo comercial de contratação. É disso que a gente vai falar hoje. Então, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Sunnycast. A gente está aqui novamente fazendo um conteúdo relevante, prático sobre o mercado de energia, trazendo vivências que a gente tem na prática, no dia a dia da Sunny e contribuindo para o desenvolvimento do setor. Hoje, mais uma vez, nosso amigo, parceiro, colaborador, Davi Jorge Neres, o especialista de energia, engenheiro, economista, batalhador, que está todo dia falando desse tema. Não é pouca coisa, né, Davizão? É nada. Obrigado aí, cara. Obrigado, por estar mais uma vez aí com a gente. Boa, pessoal. Então, como vocês conhecem, a gente não fica de muita enrolação não, vai direto ao ponto. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Davi? Assim, a gente vê muito conteúdo feito no nosso setor sobre o Mercado Livre e, pelo menos da minha experiência, a maioria dos conteúdos que eu vejo e consumo nessas publicações falam muito da questão técnica da migração, fala muito da questão regulatória, que é sim importante. O nosso mercado ele é complexo, mas como a gente tem um serviço comercial de marketplace, eu acho que a gente tem alguma autoridade para falar sobre o processo comercial de contratação. E por que eu acho que isso é importante? Primeiro, para trazer luz a um tema que é pouco explorado e que é a principal dor do empresário que está recebendo ali os vendedores, enfim, pessoas de comercializadoras. E segundo, que eu acho que a gente está vivendo um momento muito novo no mercado, né? Tem muita gente que sabe que pode economizar com energia, mas nunca viveu o processo de contratação. Então, acho que tem algumas dicas, tem algumas coisas que a gente quer falar aqui hoje e te trazer hoje para cá é trazer a experiência viva, real, do que acontece todo dia, porque é isso que tu faz todo dia, tu passa o dia vendendo e trazendo essas vivências, né? Então, cara, obrigado aí mais uma vez e vamos gerar um conteúdo aqui relevante para todo mundo. Vamos sim, tem muita coisa para falar. Isso aí, boa. Assim, só para abrir, só para a gente fazer uma introdução, como é que tu avalia hoje, cara, assim, o processo de abertura de mercado para o cliente do Grupo A? Pronto. Bacana essa tua pergunta, a gente começar com isso, porque relembrando para todo mundo que está assistindo a gente, o que é o Mercado Livre, né? O Mercado Livre é um ambiente onde compradores ali, vendedores conseguem negociar acordos bilaterais de compra de energia. Então é como você chegar ali, você que tem uma padaria, que você tem uma indústria, tem um comércio um pouco maior, com mais ar-condicionado, você consegue comprar energia num preço mais barato do que você está pagando hoje para a sua distribuidora, certo? As distribuidoras são as concessionárias de energia, é a empresa que fornece energia para o seu estado, tá? E o que acontece? O Mercado Livre já existe há mais de 30 anos. Ele começou lá em 95 e antes só grandes empresas poderiam estar no Mercado Livre, tinha que ter uma demanda contratada de mais de 3.000 kW, então eram contas ali muito grandes, 500 mil, 1 milhão de reais de conta. Coisa de indústria, pagar gigantes. 500 mil reais por mês de energia são só grandes fábricas, grandes consumidores. Exato, né? Frigoríficos muito grandes, que o agro é muito forte aqui no Brasil. E gradativamente o setor elétrico brasileiro foi fazendo algumas aberturas. Então a demanda contratada caiu de 3.000 para 1.500, depois para 500, até que no ano de 2022 o Ministério de Minas e Energia assinou a portaria 50, certo? Que falou que a partir de 1º de janeiro de 2024 todo consumidor do Grupo A pode migrar para o Mercado Livre. Então peraí. Só tem 6 meses que isso está funcionando, né? 6 meses. Olha como uma coisa é nova, né, bicho? É um oceano azul, né? A gente Sim. que às vezes conversa muito sobre empreendedorismo, tem aquela questão do oceano azul. Sim. É um ambiente de muita oportunidade, um mercado que tem que ser explorado. A gente tem pouquíssimas empresas hoje ainda no mercado livre de energia. Sim. E o mercado livre é o futuro. Então a gente pega mercados mais envolvidos, como o mercado americano, o mercado europeu, a Alemanha, Portugal, eles já têm abertura no mercado livre com 30% a 40% do consumo deles já sendo ali do mercado livre, tendo essa negociação bilateral. Então, é um mercado que surgiu aqui no Brasil, gera
muitas dúvidas, mas a gente está aqui para poder tentar desmistificar muitas coisas que estão acontecendo hoje no mercado e trazer a experiência real. Sim. O que está acontecendo hoje na prática no Mercado Livre e como ele pode ser bom para as empresas. Sim, boa. Cara, você trouxe um dado importante, assim, que a gente não para pensar muito. Esse processo de abertura do Mercado Livre para o Mercado Livre, né? Sim. Possibilita você ter uma negociação do que você paga por energia para a sua empresa. Exato. Eu acho que isso, em resumo, é o que acontece. Na Europa, isso já é possível há mais de 15 anos. E, como você falou, né, menos da metade migrou. Sim. Então, assim, tudo bem que o Brasil é um país continental e aqui as coisas, né, não podem ser tão comparáveis com a Europa, mas um mercado maduro, ele não migrou completamente. Então tem muita gente que fala assim, Mercado Livre cria rupturas ruins e tal. Tem gente que sempre tem o hater, sempre tem o cara do alarde, sempre tem o cara do pessimismo, né? Mas é interessante que você falou isso e me acendeu aqui essa questão, né? Assim, não é uma debandada, né? Sim. E eu acho que acontece muito também pelo processo de educação. E é um pouco do que a gente tenta fazer aqui, né? Quanto mais informação a gente divulga, mais fácil fica de se entender como esse ambiente funciona e como tomar decisões. E até completando o que tu está falando, o Mercado Livre antes ele era muito acessível para grandes empresas. Então a gente pega uma empresa, uma indústria muito grande que paga 500 mil, R$1 milhão na conta, ela tem um time de engenharia, ela tem um setor jurídico, ela tem um time de economista para poder avaliar todas essas condições. Sim. Você pega de novo o exemplo, uma padaria que paga R$10 mil hoje na conta de energia, ela já pode migrar para o Mercado Livre. Sim. Muito provavelmente pelos fornos elétricos que ela possui, qualquer região do Brasil ela vai ser um cliente do Grupo A. Sim. É muito alta a chance dela ser. Sim. E sendo um cliente do Grupo A, ela pode migrar para o Mercado Livre. Mas como é que ela vai fazer essa mudança? Sim. Se ela não sabe ali dos contratos, que são os contratos de compra de energia, sim, os nossos próprios advogados aqui no Brasil não entendem do setor elétrico brasileiro, qual é a lei, qual é a norma que rege isso e como é que vai ser dada essa economia. Como é que calcula isso, qual é o indexador que vai ser reajustado. Então, assim, é uma linguagem nova para o nosso empresariado, para o empresarial aqui do Brasil, mas que a gente precisa trazer esse conteúdo educativo e que não é muito falado. Sim. Mercado Livre é uma coisa que é extremamente positiva, você consegue dar uma economia muito elevada para as empresas, desconto líquido na conta, muitas vezes de graça, sim, com propostas ali que são bem redondinhas, consegue dar um produto muito bom para o cliente final e que precisa ser avaliado isso. Você precisa ter conteúdo criativo, você precisa ter conteúdo inovador dentro desse mercado que precisa educar a população sobre quão bom é o Mercado Livre de energia. Mas, cara, nossa proposta hoje é falar dessas dicas comerciais, sim, desse processo de venda e apresentação. Então, todo bom comercial, a gente sabe que tem muito integrador solar que acompanha aqui nossos conteúdos, tem muitos investidores também, tem muita gente no mercado de energia. Todo bom comercial, para começar, ele tem que saber quem é o cliente dele. E aí você falou uma coisa para mim que realmente mostra toda essa mudança. Quando o Mercado Livre operava em grandes indústrias, grandes estruturas corporativas, tinha o engenheiro, tinha o especialista, a gente até topa com esses caras no meio do dia a dia, sim, e vê que tem pessoas que estão dedicadas a cuidar da eficiência energética daquela grande corporação. Ok. Sim. É fácil de você discutir quando tem do outro lado um entendimento técnico de alto nível. Beleza. Sim. Mas o empresário brasileiro é meio que um herói, né? ele é o caixa, ele é o cara do balcão, ele faz tudo ao mesmo tempo, né? Então você chegar para o empreendedor e falar de um assunto complexo como esse, cara, é um desafio. Eu me coloco no lugar dele. Eu como um bom vendedor, me coloco no lugar do meu cliente. Cara, deve ser um assunto completamente fora do contexto que ele vive, difícil dele compreender rapidamente. Então, eu acho que a nossa função aqui começa já agora. Tipo assim, quem é a persona lá que a gente está trabalhando? É um cara que ele é extremamente atribulado com temas totalmente diferentes. Não é um especialista que está olhando só para aquilo e que a gente tem que ser o mais didático possível e mais do que isso, levar para ele condições para ele ter conforto de decisão. E eu acho, sim, que a gente vai falar isso mais na frente.
Mas não vou queimar etapas, não. Então, boa, cara. Eu concordo com você. Eu acho que o negócio está começando agora. São só 6 meses de operação. Sim. Mas, Davi, a gente sabe que quando a lei ela foi efetivamente validada, ela tinha uma data para começar. Muitas comercializadoras, muitas pessoas começaram a se mexer até antes dela passar a valer. Então, antes do dia de janeiro de 2024, já existia-se negociações projetando que para o ano seguinte iria ser efetivado, mas já tinham sendo contratos assinados e tudo mais. Conta um pouco de como é que era o cenário de oferta naquele momento e como é que tá, assim, como é que ele foi evoluindo ao longo do tempo, como é que ele está hoje em relação a preço, histórico e tal. Cenário, quando foi anunciado a questão da portaria 50, houve ali um burburinho no mercado. Pô, vamos abrir todo agora o mercado. Então todo mundo começou a dar descontos ali muito bons, certo? E a gente estava num momento onde as comercializadoras, e aí de novo explicando, o que é uma comercializadora? É uma empresa que vende energia. Então, isso que é uma comercializadora. Que compra e vende, né? Que compra e vende energia dentro do mercado. Muito bom. E aí, o que acontece? No mercado de energia, existe ali o preço, que a gente chama do PLD, que é o preço da liquidação das diferenças, certo? E justamente esse preço diz quanto é que vai ser o preço base do mercado, que eu vou comprar essa energia naquele preço e vou vender para o meu consumidor. Eu gosto de dar o exemplo quando a gente está conversando com o empresário, que ele entende que esse produto da energia é como se fosse ali uma commodity. Você vai ali comprar... Que é uma commodity, né? Que é uma commodity. Então, você vai ali comprar um arroz, o supermercado ele comprou de uma determinada pessoa, certo? De um determinado produtor, um fazendeiro, com um preço mais barato, e vende num preço mais caro para você. Né? Exatamente. Para você, o consumidor final. É a mesma coisa com a energia. Eu fecho um contrato com você com base na sua demanda de energia e eu compro ali essa energia a um determinado preço. E eu ganho justamente essa diferença. O cenário em 2023 era que a gente tinha muita água nos reservatórios, nas usinas hidrelétricas. Então isso faz com que o preço da energia fique mais barato, ele fique mais baixo, ou seja, aumentam os descontos. Então a gente tinha facilmente descontos ali de 30% líquido, 35%. Eu já cheguei a fechar contratos ali com 40% de desconto. Sim. Então foi um momento ali ímpar nos últimos 4, 5 anos de desconto no Mercado Livre. E aí o que está acontecendo hoje, né? As comercializadoras que antes eram 300, 400 empresas até 2022, hoje, pelo dado da Abracel, que é a Associação Brasileira de Comercializadoras, a gente já está com mais de 1.500. Nossa. Então, triplicou o número de empresas, muita oferta no mercado e o cliente não sabe ainda o que fazer com tudo isso, porque realmente é um mercado que surgiu há 6 meses para ele. Ele nem sabia ainda que o boleto que ele pagava era, na verdade, um commodity que ele poderia utilizar para poder pagar mais barato na conta de energia. E esse preço oscila, né? Oscila. Então, eu lembro que, tipo assim, em 2023 existiam ofertas, como você falou, de 40% e ofertas fáceis, né? Tipo assim, chegavam já boas simulações de 40%, mas logo em seguida ali o preço oscilou e esses descontos caíram, né? Exato. Então, assim, de novo eu vou voltar para aquilo que eu falei antes, de me colocar no lugar do cliente. Esse empreendedor, ele deve ter ficado muito confuso, né? Porque uma hora o cara chega com uma oferta de 40%, passa-se algumas semanas, aí a oferta cai para 30%, 20 e poucos por cento. É difícil, né, de entender como é que o preço varia tanto, né? Exatamente. O Mercado Livre é janela de oportunidade. Então, de acordo com como é que está o cenário de energia no Brasil, a gente tem uma janela de oportunidade muito boa. 2023 foi um dos melhores preços dos últimos 4, 5 anos, como eu tinha falado. Hoje, qual é o cenário? Os descontos realistas estão entre 20% a 30% líquido do que o cliente paga hoje. Claro, com volume de energia maior, aí são acordos, mexer na margem da comercializadora. Mas hoje é com base no preço de mercado do PLD que está hoje aqui no Brasil. Então, o empreendedor ele pode fazer ali uma comparação como se fosse uma bolsa de valores. Então, em 2023, o preço ali da ação do Brasil, do setor elétrico, estava barato. Hoje ele está um pouquinho mais caro, mas mesmo assim continua sendo extremamente vantajoso, que só tende a dar uma economia muito boa para o consumidor final. Então ele tem que entender que as propostas, quando a gente chega e fala, olha, não é papo de vendedor, realmente é uma oportunidade que eu estou te dando e essa proposta vence daqui 2 dias, daqui 5 dias. Então é muito volátil o mercado. É isso que eu ia falar, é muito volátil, né?
Muito volátil. Então, o empreendedor, quando a gente estiver analisando essas ofertas, na hora que o vendedor chegar para você e falar, olha, isso aqui realmente é uma proposta, só tem um dia útil de validade, ele está falando a verdade, que é o preço ali no mercado de energia, que um dia é um reservatório ali que fechou ali as comportas, é uma notícia ali do lado político que impacta o setor elétrico, acaba mudando todo o cenário e acaba que o preço sobe e o desconto cai. E aí a comercializadora não consegue manter mais aquele mesmo desconto. Vai ficar a primeira dica aqui desse episódio, né? Pegando aqui as palavras do Davi. A contratação de energia para o mercado livre de energia, ele tem janelas de oportunidade. Comparando isso com o mercado de ações, existe oscilações de preço. Você aproveitar bem essa janela... É vantajoso de todo jeito, mas Sim. você aproveitar bem essa janela, você acaba tendo um desconto, um benefício ainda maior. Então, assim, tá apoiado por especialistas é importante, porque também o empreendedor não vai saber estudar todo o mercado de energia para poder tomar uma decisão. Exatamente. Ele tem que ser ágil. Exatamente. Cara, muito bom. Agora tem polêmicas, né? Vou pegar a polêmica aqui, Davizão. Te botar na fogueira. O Mercado Livre, cara, ele concorre com o trabalho do integrador solar? Ele concorre com o mercado de sistemas fotovoltaicos? Porque tem muita gente aqui que trabalha com isso, que assiste a gente. E aí, qual é a tua opinião? Excelente pergunta. Tem até uma rixa, a gente acaba participando muito do mercado de energia. O integrador é um dos protagonistas dentro desse mercado, ele que movimenta bastante o mercado com energia solar. E ele acaba às vezes falando, vou perder meu cliente que ele está migrando para o Mercado Livre. Ele poderia estar economizando quase 100% da conta, vai economizar só agora uma parte. E aí dentro do Mercado Livre você tem modalidades que você consegue utilizar o melhor dos dois mundos. Então o integrador, ele sabe que ele tem opções. Então, por exemplo, a gente tem um caso, um supermercado lá em Redenção, que é o nosso cliente, que ele tem... ele fechou um acordo com a empresa integradora, construiu painéis solares no telhado dele e ele utiliza essa energia em tempo real, não passa essa energia pela rede. Ele tem um modelo de grid zero, onde ele colocou um equipamento, né? Ou um inversor que consegue pegar logo direto essa energia para ele consumir em tempo real no horário de consumo dele, no horário comercial, que seria de 8 a 5. E o restante da energia ele comprou no Mercado Livre. Com isso... ele consegue uma economia muito elevada, porque ele aproveita o melhor dos dois mundos. Ele aproveita a questão de não pagar a parte da energia, que não passa nem pelo sistema da distribuição de energia, da Enel, por exemplo, aqui no estado do Ceará, e também ele compra energia no Mercado Livre a um preço muito bom. Então esse cliente ali vai ter um desconto de 25%, mais ainda quando combina esses dois. E o integrador... ele tem essas opções de fazer ali uma proposta mista e ele fazer parcerias ali estratégicas, seja com comercializadoras, seja com empresas que atuam no mercado de energia, para quando aquele cliente, olha, é inviável para mim fazer esse modelo agora. Cara, vamos fazer no Mercado Livre. Temos aqui uma empresa que eu te indico para a gente poder fazer. Depois a gente consegue fazer um modelo ali de autoprodução ou um modelo dessa maneira que eu falei do off-grid. Então ele tem opções mais técnicas, é claro, mas existe no mercado um modelo que beneficie ambas as partes. Então não precisa ser inimigo, a gente pode ser amigo e ganhar dinheiro junto. Cara, eu sempre falo aqui, e a gente sempre tenta promover a ideia de que o integrador solar, ele cada vez mais se torna um agente de múltiplas ofertas. Ele tem que compreender ali as possibilidades que geram mais retorno para o cliente dele. Então você falou uma coisa muito legal. E muitas vezes acontece de que a empresa que ela quer ter um sistema de economia em energia, ela às vezes não tem espaço, não tem telhado, não tem terreno suficiente para fazer off-grid. Sim. E ela acaba construindo uma usina remota para atender a ela mesma. Sim. Mas o que você está trazendo existe uma opção, e a gente não está discutindo se é a melhor opção, mas existe uma opção que você off-grid, tem ali a sua própria geração, que já reduz ali o que é que passa pela rede, e você também vai para o Mercado Livre. Então, as duas coisas somadas dão um bom retorno. Mas o integrador solar ele tem que estar ligado nisso, porque se ele não tiver a habilidade de construir uma parceria, e aí eu já deixo aqui a nota, a Sunny ela tem um canal de parceiros, então a gente tem diversos parceiros, muitos integradores solares. Então, quem quiser aí conhecer um pouco mais, no descritivo do vídeo aí vai estar um link para você que quer ser parceiro da Sunny. E o integrador, voltando aqui, ele
pode indicar para uma comercializadora, pode indicar para um modelo de marketplace como o da Sunny, para ele levar a solução. No fim das contas, ele está levando uma solução que é benefício para o cliente dele e está gerando ali, o relacionamento no fim das contas fica sendo com ele, né? Está gerando ali o melhor. Agora o seguinte, e quando a empresa ela é ali do grupo A, da média tensão, e ela já tem uma usina on-grid, já tem uma usina remota, o que acontece nessa situação? Tem o que fazer? Tem. Aqui na Sunny a gente tem um serviço chamado de retrofit comercial, onde a gente pega essa energia que você está injetando na sua conta e a gente mostra. Aqui no estado do Ceará vai variar de praça para praça, certo? Porque de acordo com as tarifas ali de compensação. Mas aqui a tarifa média foi por volta de 40 centavos. Então, a gente grupo A. Do grupo A, exatamente. Você pegar essa tarifa, essa injeção que você está tendo e colocar ali numa conta de grupo B, certo? Você vai ter ali uma tarifa média de compensação de 80 centavos. Então é o dobro. E você consegue ainda fazer um modelo econômico onde você vende não energia, porque não pode. Vende o crédito de energia, que é justamente uma das especialidades da Sunny, fazer a gestão da tua carteira de clientes. Então eu pego essa tua usina, que provavelmente está no teu CNPJ, eu coloco ali dentro tanto do meu modelo de associação ou do meu modelo de consórcio, muda ali a titularidade, e a gente coloca para poder comercializar esses créditos. E você coloca esse crédito no mercado a um desconto de 15% a 20% quando comparado ao que o cliente está pagando hoje de energia, e você tem uma rentabilidade com isso. A gente calcula que a rentabilidade média aqui no estado do Ceará ela vai de 15% líquido a 22% líquido ao ano. E além dessa energia ali injetada que você vai estar tendo, que se mostra um novo modelo de negócio para essa empresa, isso é novas ideias de negócio, e você, integrador solar que está trazendo isso, você acaba virando ali um consultor de energia, Sim. aumentando o teu portfólio, tua credibilidade e assim, teu olhar perante o cliente, você também consegue levar a conta para o Mercado Livre. Então, você tem ali o melhor dos dois mundos. Ele vai ter um faturamento elevado, virou um investimento que ele fez, pagando 150%, 200% do CDI, que ali é uma referência da renda fixa hoje no Brasil. E, além disso, você está gerando economia de 20% a 30% líquido com o Mercado Livre de Energia, trazendo essa conta para o mercado. Cara, é uma matemática, né? No fim das contas, é uma matemática e um jogo de tarifas. Ora, se a minha empresa tem uma usina remota, né? Porque Sim. isso é importante, que tem a questão dos impostos. Se a minha empresa tem uma usina de energia remota, que eu estou consumindo a energia dessa usina, eu estou, teoricamente, economizando em cima de uma tarifa de 40, 42 centavos. Sim. Se eu abrir mão de receber essa energia e jogar essa energia para baixa tensão, para novos clientes, Sim. você vai estar gerando ali uma receita em cima de uma tarifa de 80 centavos, que foi Exatamente. Como você falou. Então, existe uma diferença de tarifa tão grande que essa empresa indo para o Mercado Livre com um desconto, vou arredondar aqui para baixo até, de 20%, Sim. e pegando a usina que já é dela, operacional, e colocando ela para o varejo, com um spread muito melhor, a receita dessa usina com a economia do Mercado Livre somadas é melhor, mais vantajoso financeiramente Sim. do que ele simplesmente ter a usina fornecendo créditos para ele mesmo, não é isso? Com certeza, com certeza. É uma conta matemática que nós fazemos, colocando ali em planilha, nada fora do normal, a gente coloca em planilha, olha, você está tendo essa economia, esse aqui é teu custo de oportunidade, que seria justamente o que você pode faturar menos o que você já está economizando hoje, e aqui está mostrando. Então, a gente fez de novo ali o cenário, por exemplo, para o supermercado, que Sim. eu mencionei, que aqui na Sunny a gente fala de cases reais. Sim. Olha, você está tendo um abatimento aqui de R$11 mil na sua conta com esse modelo da energia, e se você migrar para o Mercado Livre e colocar também isso em contas de baixa tensão, você vai ter uma economia 2 vezes maior. Você vai ter economia de mais de R$20 mil. Então, quase um faturamento mais economia, né? Exatamente. Financeiramente vai ficar na linha final muito melhor. Principalmente quando a gente conversa com contador, controle de empresas, cara, é fantástico. Sim. Então esse modelo é maravilhoso para ele, para trazer previsibilidade orçamentária com o Mercado Livre e trazer economia, porque ele consegue pegar esse dinheiro, esse capital que não está sendo gasto, ou está recebendo fruto desse investimento e colocar no próprio negócio. Então, ele consegue ganhar ganho competitivo. Cara, lá. Isso é legal de falar, porque às vezes o empresário que fez a sua própria usina já fala assim, cara, já estou economizando, ele já está economizando no máximo, né? No máximo, né?
E é isso, conversar com o especialista traz essas novas oportunidades. Sim. Mas, cara, eu queria explorar agora, caminhar mais para o teu dia a dia, né? Na Sunny, cara, você tem um papel importante como um Key Account, você que conduz as principais negociações que a gente tem no nosso marketplace. Então você vive o dia inteiro conversas com esse empresário que a gente está qualificando aqui a persona dele, você vive o tempo todo essa conversa de tomada de decisão e tudo mais. Quais são as dicas, ou quais são, assim, cara, as principais nuances que você falaria aqui para quem hoje tem uma proposta de Mercado Livre na mão? Assim? O que é que você fala que o cara deveria observar? O que é que você acha que é pegadinha? Pegadinha no sentido não ruim, mas no sentido de, cara, atenção com esse número, quando é explicado dessa forma. Eu sei que tem formas de falar da oferta de diferentes maneiras, né? Tenta simplificar pra gente. Boa, maravilha. Começar ali pelo começo. Mercado de energia, você tem várias modalidades, mas o mercado ali acaba se reduzindo a 2 produtos. Você tem um produto que é um preço fixo de energia, que eu vou vender energia para você a tantos reais pelo megawatt-hora, ou se você quiser converter a tantos centavos pelo quilowatt-hora, que é a unidade de medida que a gente usa nas contas, tanto de baixa você quanto de média precifica a tensão. tarifa. Você precifica a tarifa. Pronto. E o desconto garantido, onde ali você coloca desconto. O desconto garantido, pelo risco, que é muito maior para a comercializadora, a grande parte das comercializadoras estão utilizando hoje o preço fixo. E aí no preço fixo tem uns detalhes. Mas peraí, desculpa ele cortar. Claro. Mas só para seguir a linha de raciocínio. Tem 2 modelos, preço fixo e desconto garantido. Certo. No preço fixo, você negocia a tarifa como a gente falou. Ok, Isso. Então você projeta ali o preço dos próximos anos. No desconto garantido, como é que fica essa relação de desconto-tarifa? A tarifa muda? Como é Pronto, que é? como é que faz? O desconto garantido, você garante o desconto independente do preço da tarifa. Só que qual é a questão? De novo, a análise ali do investimento. O desconto garantido é como se fosse a renda fixa. Você sabe exatamente quanto que você vai ter de retorno. Sim. Só que por você saber quanto você vai ter de retorno, o desconto ele é menor. Sim. Que existe risco maior para a comercializadora que está dando esse desconto para você. O preço fixo é como se fosse exatamente a bolsa de valores. Você está comprando ali determinado preço, aquela ação, o preço da energia. E aí o potencial de ganho para você no preço fixo é muito maior. E é o mais utilizado pelas comercializadoras, que normalmente os descontos no preço fixo vão de 25%, podendo passar ali de 30%. Mas você precisa ter um especialista te acompanhando. Exatamente. Como é que você vai precificar a tarifa de energia se você nunca parou para estudar esse negócio, né? Exatamente. E aí, o que entra dentro ali do preço fixo? Como ali especialista, o que você tem que descrever ali? O preço fixo ele tem 2 modalidades. Tem a modalidade com os encargos, que são os encargos setoriais do setor de energia. São o quê? São os encargos ali de compra ali de energia, que acaba, por exemplo, o encargo do setor ali para as usinas de Itaipu, as usinas hidrelétricas, na região sudeste do país. É como se fosse realmente um encargo, um tributo que você tivesse que pagar, que está dentro ali do preço de energia. E aí, com os encargos, está incluso. Como tudo no Brasil tem imposto, existem comercializadoras que colocam já os encargos embutidos dentro ali daquele preço e existem comercializadoras que não colocam. Mas todo mundo tem que pagar esse encargo. Todo mundo tem que pagar esse encargo. encargo. Então, a comercializadora que não coloca o encargo, ela está só explicando de uma maneira diferente, não estou dizendo que é bom ou ruim, mas assim, todo mundo tem que pagar esse encargo. Independente da comercializadora, o encargo é que nem taxa, exatamente, né? É cobrado. É uma conta que você pode fazer, mas como especialista você pode discriminar. Porque assim, se eu vou colocar um encargo, eu tenho que colocar, eu não sei, o preço do encargo ele varia todos os dias, assim como o preço da energia. Então eu tenho que colocar dentro da minha margem. Então o preço médio do encargo dos últimos 20 anos foi R$15. Só que durante a pandemia ele bateu 100. Sim. Então muitas comercializadoras ficaram ali no prejuízo durante aquele curto período ali de 2020, 2021 por conta disso. Então é uma negociação que você faz. Olha, o preço do seu encargo, quanto é que você está garantindo? 20 a 30 reais o megawatt-hora que você está colocando aqui nesse preço? Sem o encargo, quão competitivo você consegue ser? Porque sem o encargo, ela consegue melhorar a margem dela e fica mais tranquila, porque ela só vai estar te vendendo energia. Ela não tem que se preocupar com o imposto. Então, é uma análise, de novo, as planilhas, que você precisa fazer para comparar. É melhor uma proposta com os encargos ou uma proposta sem os encargos? Vai depender de cada submercado. O que são submercados? São as regiões do Brasil.
Então, Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, são os submercados que nós temos. Cada supermercado vai ter uma condição específica. Então, você precisa avaliar todas essas opções para poder tomar a melhor decisão. Depois do preço que foi garantido, a questão dos encargos, e está sem ali os encargos, nas propostas você vai receber várias ofertas. Você precisa comparar o que a gente brinca muito aqui, banana com banana. Você tem que comparar exatamente. Se a proposta é com os encargos, você tem que comparar com os encargos. Se a proposta é sem os encargos, você tem que fazer uma outra tabela para comparar isso. Mas, cara, deve ser um desafio, porque assim... o empresário, ele toda vez que vai tomar uma decisão de compra, ou seja, do que for, material de escritório, a matéria-prima que ele consome na empresa dele, é natural fazer cotações, né? Isso é até política em empresas grandes. Você nunca compra algo sem antes ter 3 propostas e tal. Mas como é um assunto tão novo, né? A gente acabou de falar aqui, né? São só 6 meses que esse negócio está efetivamente operando dentro da lei e que a gente ainda está vivendo esse ambiente, né, cara? Então, a gente falou um pouco da persona do empreendedor, mas agora estamos falando sobre o ambiente. O ambiente é que esse empreendedor, ele recebe a mesma não é a mesma oferta, mas teoricamente a mesma oferta com conversas diferentes, né? Sim. Então, cada comercializadora leva a sua explicação de desconto com a construção para aquele desconto existir de maneira diferente. Então, às vezes, quer dizer que... Assim, o que eu quero dizer com isso, de maneira prática? Tem desconto que é superior ao outro, mas dependendo de como ele foi construído, ele não entrega mais economia. Exato. Isso é uma loucura, né, bicho? Exato. Como é que eu falo assim, cara, tem um contrato que tem um desconto... Pensar em linear. O cara me ofereceu aqui 20%, o outro aqui me ofereceu 25%. Ah, não, vou com esse 25%. Opa, dependendo de como esse 25% foi construído, se tem cargo, se não tem cargo, etc., pode ser que a economia gerada seja inferior a essa oferta aqui de 20%, né? É isso que você está dizendo. Exato. E ainda tem a questão da modalidade que você está contratando. Normalmente, as contas ali de 30, até uns 200 mil reais, você está na modalidade varejista. Você está sendo representado por uma comercializadora junto à CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica aqui do Brasil. Que é como se fosse o nosso cartório dentro do modelo de energia, onde você registra ali todas as operações. No modelo atacadista, os preços são bem mais agressivos, mas são contas ali muito maiores que você tem que avaliar. Além disso, a questão dos descontos. Se você está analisando propostas de preço, que é a maior parte ali do mercado, é o que está sendo praticado hoje, Realidade Brasil, você tem que avaliar realmente o preço. Então, ele não vai estar colocando desconto no contrato, ele coloca o preço da energia. Então, eu já peguei ali vários casos onde, olha, Davi, eu fui fazer uma cotação aqui, eu queria que você me ajudasse, porque eu queria saber se eu tomei ali a melhor decisão. E a gente estava mostrando para ele, olha, você não tomou, porque ele te promete 30%, mas você tem que pagar uma gestão por essa representação por fora, que custa ali 2 mil por mês, então já vai diminuir a sua economia. E, além disso, tem os encargos que não estão inclusos dentro dessa proposta. Então, o 30% acabou virando 20%. Então, reduziu demais ali a economia que ele estava tendo, justamente por conta dessas coisas que estavam fora. Então, muitas empresas, aí você tem que avaliar a idoneidade dessa empresa. Pô, é uma empresa séria? É uma empresa que tem lastro? Consegue honrar o preço que ela está praticando? Sim. Será que aquele desconto é real? Ou será que está bem maquiado esse desconto? Então, tudo isso são questões que o mercado ainda precisa ser educado e que o empresário ele tem que tomar cuidado para ele não tomar uma decisão ruim. Porque, como a gente sabe, mercado livre de energia são contratos ali que vão de 3 até 10 anos. Isso é importante que a gente não falou até aqui, porque está no nosso natural, mas na compra de energia no Mercado Livre, você negocia a sua fidelidade, né? Exato. E que com a concessionária local você não tem fidelidade, até porque você não tem muita opção, né? Só tem a concessionária. Mas, então aqui, pegando as dicas que você está trazendo, existem 2 formas essenciais de contratação, o preço garantido e o desconto garantido. Existe uma avaliação que é bem técnica, né? Se tem cargo, se não tem cargo, como que está construído isso dentro da oferta. Existe a fidelidade, que você vai negociar. Qual a fidelidade média que se pratica? A fidelidade média hoje é 3 a 10 anos. 10 anos nem tanto, mas você pode colocar 3 a 7, que você vai estar contratando energia a um bom preço. Mas o custo-benefício hoje que é praticado pelas comercializadoras é 5 anos, que é tanto bom para o cliente, o comprador, tanto para a vendedora, que é a comercializadora de energia. Do ponto de vista comercial, para a gente não entrar no techniquez, que acho que o objetivo aqui desse nosso episódio é tratar mais do comercial e trazer luz para um processo decisório de contratação
de um empreendedor, né? Tem mais alguma coisa, Davi, aí dentro dessas... O valor de gestão. Valor de gestão. O valor de gestão, que é a representação sua dentro do Mercado Livre, que muitas empresas colocam incluso já, e outras empresas colocam a linha bem pequenininha no contrato, dizendo que vai ser 2 mil. Mas explica o que é gestão, porque a pessoa tá com a concessionária, digamos, eu tenho, sou dono de uma empresa de clínica de imagem, gasto 20 mil, 25 mil reais por mês e eu não pago gestão para ir no Ceará. A gestão, toda empresa na modalidade varejista, quando compra energia, ela precisa ali de uma representação, que é a empresa do varejo. O raciocínio que a gente pode utilizar é como se fosse um corretor ou um contador. Sim. Toda empresa, uma microempresa, ela precisa, por lei, ter um contador. E uma empresa varejista que está ali comprando energia, que tem aquela fase ali de conta, demanda, menor do que 500 kW, ela tem a obrigação de ter ali uma empresa representando ela. Sim. Então esse serviço ele é pago. Esse é o serviço de gestão. É como se fosse uma contabilidade ali obrigatória. Então a sua comercializadora vai estar ali prestando contas com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Beleza. Que é a CCE. Então ela vai estar colocando os relatórios, quanto que você consumiu, o preço, nota fiscal, ela vai estar colocando essas informações no sistema. É exatamente o serviço ali, quase de contabilidade que você tem na sua empresa. E aí ele pode ser muito caro e pode maquiar o desconto. Sim. A última coisa que ali o empresário precisa também avaliar é o SMF, que é o Sistema de Medição e Faturamento. É basicamente o relógio medidor. O relógio, muitas vezes, as comercializadoras elas dão ali esse produto ali de graça. Sim. Dão ali como se fosse um cashback ali, um aumento, um desconto na primeira conta para que o cliente não tenha que gastar com isso. Sim. Esse medidor, aqui no Nordeste, ele está variando um preço de 3 a 10 mil reais. Muitas comercializadoras já colocam essa readequação inclusa, mas dependendo da sua região, ele pode ser mais caro. Então, você pode ter ali uma surpresa se a comercializadora colocar um valor baixo SMF, e você tem que desembolsar algum valor. Que é um custo inicial. Que é um custo recorrente, inicial, não né? é recorrente. Você paga só para adequar a sua rede, a sua instalação para ter... Exatamente. Para estar registrada junto à CCE. Cara, acho que faltou só mais um que eu estava relembrando aqui, que é o flex, né? A flexibilidade, né? Eu acho que isso, para alguns tipos de negócio, né? Principalmente quem trabalha às vezes... com empresas do agro, que tem sazonalidades de safra. Sim. O flex é muito importante, né? A flexibilidade é uma coisa assim que muda realmente a previsibilidade orçamentária de muitas empresas. Você falou o exemplo do agro, a gente tem um caso assim pelo Nordeste de ter muitas granjas como cliente aqui na Sani. E às vezes acontece de uma granja, por questão de demanda de mercado, está fechado e não tem nenhum consumo de energia ou só o consumo mínimo durante um mês, depois explode no outro, certo? E o que acontece? A flexibilidade hoje nas empresas varejistas, elas estão praticando 100%. O que isso quer dizer? Que você pode dobrar o seu consumo de energia, que você vai estar tendo acesso àquele mesmo preço de energia ou aquele mesmo desconto ali garantido que você acertou. Ou você pode consumir zero ou quase zero, que você também vai estar tendo acesso às mesmas ofertas. Isso é o Flex 100%. O que acontece muito quando as empresas vão aumentando o consumo? Para a comercializadora, como ela tem que comprar a tua energia dobrada, se tu aumenta muito o consumo, ela vai diminuindo esse flex, para ela não apertar tanto a margem dela e poder melhorar teu desconto. Então acontece muito que você tem que rever esses casos de uma flexibilidade de 30%, 50%, isso está no contrato, né? E isso está no contrato. E é para estar na proposta. O nome que a gente chama isso no mercado são as premissas. Sim. Sempre que você, integrador, consultor de energia, for perguntar quais são as premissas da sua proposta. Sim. Então tem que estar incluso qual é o meu preço, se está incluso os encargos, a questão do SMF, se está incluso ou não, a flexibilidade e se a gestão está inclusa ou não. Então, esses 5 pontos principais é muito importante que já esteja discriminado na proposta. Tá? Muito bom. Só te complementando, eu acho que assim, esse tema da flexibilidade, ele é, às vezes, o detalhe que faz toda a diferença, né? Porque eu vou falar aqui do lado do comercializador de energia. Quando ele está negociando com uma empresa, ele avalia quanto que aquela empresa consome em média e fala assim, então estamos negociando aqui em média X mil de consumo de energia, beleza, e o nosso contrato vai ser de 5 anos. Então ele tem que projetar o quanto que essa empresa vai consumir em média para ele garantir a entrega de energia. Se essa empresa oscilar ao longo do ano de consumo,
o contrato pode estar regido para ele acompanhar essa oscilação ou não acompanhar, né? Exatamente. Pode falar assim, Carol, você ultrapassou a sua faixa média, o que ultrapassou, o que, é que normalmente acontece? Ele paga a tarifa mais cara, né? Exatamente. A tarifa da concessionária. Ele paga o PLD do momento. Então, se, por exemplo, ele tem ali uma flexibilidade de 30%, como acontece em muitas grandes empresas, se ele passar daqueles 30%, seja para mais ou para menos... Se a variação passar de 30%... Exatamente, ele vai pagar o preço do PLD naquele momento. E pode acontecer ele pagar um preço mais caro. Isso é uma pegadinha, cara. Isso é uma dica importante. Ele pode pagar mais caro. Muito bom. Exatamente. Por mais que a gente tente deixar simples, ainda é um tema muito técnico e complexo. Eu queria entender, assim... Como que o empresário pode escolher a forma dele contratar? Porque o tradicional, o que está na cabeça de todo mundo é: vou fazer várias cotações. Tenho vários fornecedores, energia é uma commodity, então vou cotar com um, com dois, com três, vou escutar um vendedor A, B ou C. Esse é o tradicional, né? Mas como você falou, são tantas variáveis. Sim. Que às vezes... É tão difícil, porque cada vendedor vai contar uma história diferente, né? Como é que a Sunny trabalha? Como é que você oferece hoje esse... Como é que você leva para uma reunião o seu material? O intuito da Sunny é sempre levar economia de energia e a gente quer mudar o setor elétrico brasileiro. E como é que a gente quer fazer isso? Por meio de relações sustentáveis. Como é que tu constrói uma relação sustentável? Com confiança e credibilidade. Assim como a gente faz na baixa tensão com créditos de energia, levando sempre a melhor oferta no modelo de marketplace, a gente faz o mesmo cenário com o Mercado Livre de Energia. Então, eu tenho várias comercializadoras parceiras, certo? Que tem ali um contrato com a Sunny. Eu pego a sua conta de energia como consumidor e eu faço uma cotação no mercado. Então, eu já faço essa cotação, todas elas me mandam essas propostas e eu coloco ali numa planilha e depois numa apresentação e dizendo quais são as premissas. E eu coloco ali as empresas que participaram desse bid. Que é justamente ali em grandes empresas você faz um bid, um Itaú da vida, um Santander da vida, ele faz um bid para qualquer serviço que ele vai fazer. É uma licitação para uma empresa privada. E eu faço isso para qualquer consumidor. E aí eu coloco todas as empresas, olha, empresa tal, tem esse lastro, tem essa representatividade no mercado, fatura tanto, colocou essa proposta para você. Um consultor. É um consultor de energia. Então a gente faz um serviço de consultoria de graça para ele, que ele pode escolher a proposta que ele quiser, que ele achar que mais combina com o perfil energético e a demanda de energia que ele tem na empresa dele. Então isso eu particularmente acho fantástico, porque você tem um detalhe tão técnico que é o mercado de energia, seja para baixa tensão, seja para média, são tantas nuances, e você ter ali um especialista para te ajudar a tomar essa decisão, deixar ali o português bem claro, tirar as letras miúdas, eu acho que é fantástico para qualquer empresariado. Cara, eu concordo e advogo pela causa, né? Enfim. Mas é isso, assim, eu acho que você ter um consultor especializado tecnicamente, sim, que faz um bid para você, sim, que faz uma tomada de preços de mercado e que já te leva essa concorrência, que a gente leva 5, 6 propostas. Sim. Dentro da nossa, a gente leva 5, 6 opções de comercializadores e cada proposta dela. E a gente conversar com esse cliente para entender o negócio dele, que eu acho que às vezes na reunião que você faz, sim, você está muito mais entendendo como que funciona o negócio dele do que falando do mercado de energia. Porque eu observo isso, e até na tua fala veio um pouco disso, né? Tu falou sobre nossos clientes que são de granja. Foi um aprendizado, né? Lidar com granja, porque o cara tem um ciclo de consumo que no ano chega a um totalmente pico, atípico, né? Totalmente atípico. Então, é muito mais a gente entender as particularidades do negócio do cara, não defender especificamente fornecedor A, B ou C, defender o interesse do cliente e fazer ele tomar a melhor escolha e ter o melhor conforto ali de decisão com isenção. Porque Exato. eu imagino que você conversar com um fornecedor, ele vai tentar puxar Exato. a brasa para a sardinha dele, o outro fornecedor também. Então vai ficar um duelo de narrativas, né? Não, porque o vendedor que esteve aqui até ontem me falou uma coisa, aí você aqui que é outro está me falando outra coisa. Porque cada um vai estar vendendo a sua ideia, vendendo o seu peixe, como a gente fala aqui no Brasil. E quando você não é uma comercializadora, que é o caso da Sunny, a Sunny é uma gestora dentro do mercado de energia, seja para a usina, seja para o modelo de mercado livre, a gente coloca na mesa as opções. Você pode pegar as propostas, você vai receber ali 10, 15 propostas de empresas diferentes para poder você avaliar tudo, são propostas longas, ainda modelo de contrato, são contratos longos, ou você pode fazer ali com a Sunny,
que eu já vou dizer discriminado tudo bem bonitinho para você como é que funciona esse mercado e quais são ali as desvantagens e as vantagens de cada opção. E eu deixo a critério de você tomar essa decisão. Então eu estou empoderando você nessa tomada de decisão. Então não é ali uma relação quase ali bilateral, né, de vendedor-comprador. Sou teu consultor e eu faço esse serviço ali de graça para você. Porque o mercado de energia ele vai ser uma realidade para todo o empresariado que a gente tem aqui no Brasil. Porque já é uma realidade lá fora, como a gente mencionou no início aqui do podcast. E é muito bacana você já trazer essa inovação para a sua empresa. É ganho competitivo. É isso aí, muito bom. A gente tem nos nossos valores aquele tema de experiências que encantam, né? Então, acho que isso a gente leva à risca nesse momento, né? Cara, perfeito. Você colocar à disposição um consultor de energia para o cara tomar a melhor decisão de como contratar energia no Mercado Livre, com isenção e parcialidade, eu acho que o que a gente entrega de mais valor nesse assunto, o Mercado Livre. E até para complementar, as comercializadoras que nós temos contrato, que a gente faz esse modelo, elas já sabem desse modelo. Então é bem clara a minha relação, porque eu me posiciono tanto como marketplace, modelo varejista, como se fosse um grande supermercado com várias opções para baixa tensão, quanto para a média tensão. Então eu falo, olha, se você quiser o cliente, essas são as condições do cliente, e a gente faz muito last call, né? A última chamada. Então se o cliente quiser, olha, eu quero o melhor preço, eu gostei dessas 3 empresas, a gente volta nessas 3 empresas e a gente faz uma cotação, olha, quem me levar o melhor preço, esse cliente assina ali a proposta hoje ali com vocês. Show de bola. Como todo bid, né? Como todo bid tem que ser. Maravilhoso. Davizão, vamos seguindo aqui para o final, mas antes de encerrar, eu tenho um recado aqui super importante. A gente trouxe esse tema do aspecto comercial, tentando clarificar um pouco dessa relação de contratação. Mas é impossível, a gente entra muito no técnico, porque é como funciona, né? Não dá para fugir muito disso. Mas a gente criou um e-book que vai estar no descritivo desse vídeo. Então, se você quiser pegar um pouco do resumo do núcleo da conversa que a gente teve hoje aqui, então acesse o descritivo do vídeo, vai ter um link lá com o e-book feito pelo Davi, para que você possa entender melhor sobre esse negócio. E se você é integrador solar e está precisando levar essa oportunidade de ganho, de benefício e economia do Mercado Livre para alguns dos seus clientes, cara, clica também no nosso link de parcerias, vamos trabalhar juntos, desenvolver esse mercado e fazer isso que a gente está fazendo, né, cara? Trazer o melhor para o cliente, fazer a melhor relação de consumo, que eu acho que é isso que é a missão aqui de um marketplace comercial como a gente tem na Sunny. Perfeito. Isso aí, Davizão, obrigado mais uma vez, vamos junto, vamos na missão. E é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, mais um episódio, hoje falando muito aqui sobre esse aspecto comercial, o Mercado Livre, e ficamos por aqui, até a próxima. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.